Oi, eu sou a Júlia Nakayama e esse é o Inclusive, um programa de debate, informação e prestação de serviço. Viver em sociedade é proporcionar a todos igualdade, sem distinção de qualquer natureza. Leis e as normas são estabelecidas para garantir o direito à vida e à liberdade. E para saber mais sobre as atividades e padrões para acessibilidade, está conosco aqui no estúdio o Gildo Santos, gestor do Comitê Brasileiro de Acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Oi, Gildo, bem-vindo. Olá. Gildo, para começar, vamos falar já, se a prática desses cumprimentos de normas, se hoje eles já são cumpridos. Sim, hoje nós temos já uma cultura de normas de acessibilidade no Brasil e diria que ela é crescente também. A aplicação das normas tem trazido benefícios e toda vez que isto acontece, a norma é reforçada. E onde a gente acha isso, esse documento com as normas? Normas de acessibilidade, elas são gratuitas e podem ser baixadas, ser feito download. Tem diversas entradas, mas se você, por exemplo, clicar em normas de acessibilidade da ABNT, você já terá todo o conjunto de normas, que são atualmente umas 12 normas. E quais são as normas mais utilizadas? A norma mãe de todas é a norma que nós damos o número de NBR 9050. Essa norma é de acessibilidade nas edificações, no espaço urbano, no mobiliário urbano. Então, é onde nós mais temos a oportunidade de vivenciar a necessidade de inclusão de pessoas com dificuldades de locomoção ou outras dificuldades sensoriais. E a gente pode dizer hoje que o Brasil é um exemplo? Olha, em termos de norma, eu diria que sim. Em termos de prática, não. Porque há sempre um grande descompasso entre o que está escrito no texto, ou até no texto da lei, e aquilo que é praticado. A nossa norma é bastante avançada. Posso dizer para vocês que no âmbito internacional, só há pouco tempo, a questão de 2 anos, é que temos uma norma internacional equivalente à NBR 9050, feita pela ISO, a Organização Internacional de Normalização. E nós não temos assim, dúvida de que pudemos, inclusive, contribuir para essa norma internacional com a experiência do Brasil. Agora, se você for andar pela cidade, e qualquer cidade do Brasil será exemplo disto, você encontrará uma série de obstáculos e dificuldades que não existiriam se a norma fosse, de fato, cumprida na totalidade do ambiente urbano. Isto é que é a maior dificuldade, porque você vai encontrar em vários prédios das cidades as necessárias adaptações ou mesmo projetos novos, já seguindo as normas de acessibilidade. Mas, para a pessoa com dificuldades de locomoção, o problema é muito mais amplo do que um prédio. Você precisa ter uma origem e um destino totalmente acessíveis e o caminho entre os dois também acessíveis. Então, para você sair da sua casa, ir para o trabalho, ir para a escola ou para o lazer, você não vai ter essa facilidade num país ainda como o Brasil. Ao passo que em outros países existe já essa possibilidade e são exemplos para nós seguirmos. Por exemplo, a Espanha. É interessante que nesses países em que eu estou me baseando para falar de exemplo, nós tivemos grandes eventos motivando a prática dessa acessibilidade. Por exemplo, na Espanha, quando Barcelona foi sede dos Jogos Olímpicos, eles fizeram um esforço enorme para tratar
toda a cidade, as calçadas, as travessias das ruas, os prédios públicos, os transportes públicos se tornarem acessíveis. Nós esperávamos um efeito semelhante a este aqui no Brasil, por ocasião da Copa e da próxima Olimpíada. Então está sendo feito esse trabalho, mas nós sabemos que o Brasil é um país enorme, cheio de contrastes. Então temos consciência de que isso é um esforço para um longo prazo. Existe alguma lei, alguma norma brasileira que foi usada em outros países como exemplo? Nós temos procurado disseminar o nosso conhecimento de normas para outros países e pudemos já influenciar dentro do Mercosul. E numa escala talvez maior, essa nova norma que eu citei da ISO, que também pudemos participar e levar a experiência com a NBR 9050 para um foro internacional. Também aprendemos de volta, e trouxemos os aportes, as contribuições de vários outros países para uma revisão dessa norma 9050 que está em curso. E quem pode modificar as normas? As normas são feitas sempre por um consenso e esse é um processo trabalhoso porque há muitas vezes conflitos de interesse. No caso de qualquer norma brasileira e mesmo qualquer norma internacional, se costuma chamar vários elementos, fabricantes, usuários das normas, governo, empresas privadas, e se discute a norma e faz-se uma proposta ou de uma norma nova ou de modificação, que é a sua pergunta, de normas existentes. E, no caso específico da acessibilidade, não se trata de um produto, é de um conceito, deixar a cidade e todos os ambientes que são frequentados pelas pessoas acessíveis a todos. Existem alguns produtos que facilitam esse uso amplo do espaço, mas a ideia de se projetar o espaço e de utilizar o espaço é muito mais próximo de um serviço do que de um produto. Então, para se discutir a possibilidade de qualquer mudança, nós temos que chamar todos esses elementos que podem se envolver com a produção e o uso do espaço e discutirmos. Esse processo é feito com a participação de qualquer pessoa, qualquer um pode participar de normas da ABNT. Mesmo hoje em dia já se facilita a participação à distância através de veículos eletrônicos e depois de se atingir o consenso sobre o que pode ser mudado, o que deve ser mudado, a norma vai à consulta pública. Então, qualquer mudança, mesmo de um item só de uma norma, isto envolve um processo pelo qual a norma é publicada somente após uma ratificação por meio de consulta pública. E o senhor havia comentado da preparação para as Olimpíadas, né, para acessibilidade no Brasil inteiro. Para cada estado existe uma lei e no país existe a Constituição. No caso das normas, o que prevalece? Bem, as leis sempre prevalecem sobre as normas, mas nós tivemos, digamos, uma felicidade nesse particular, porque a Constituição Federal, a Constituição de 88, já previa 2 artigos a acessibilidade. Acessibilidade nas edificações e nos transportes. Mas não havia lei regulamentando esses dispositivos da Constituição. Finalmente, essa lei foi promulgada e foi ratificada, esclarecida melhor, por decreto. O decreto federal abrange todo o Brasil. Todos os municípios têm que usar agora, por força
de citação numa lei a norma da ABNT, que não é o usual. O fato de termos a referência explícita da NBR 9050 em decretos federais não permite nenhuma escapatória. Todos têm que usar esta regulamentação feita pela norma e isso pode ser fiscalizado, o cumprimento. Como é que funciona a formulação de uma norma? Bem, precisa haver um grupo interessado, um grupo da sociedade que tenha vontade de pactuar alguma norma, algum regulamento, e para você dar prosseguimento, esse grupo chega na ABNT e pede uma norma sobre um determinado assunto. No caso da acessibilidade, o que aconteceu é que um grupo de cadeirantes que movia uma ação contra o metrô de São Paulo, isto na década de 1980, pressionou o metrô para que as estações fossem acessíveis. A partir desta ação, surgiu a necessidade de regulamentar o que é acessível. O que se deve entender para que um determinado espaço, como as estações de metrô, seja considerado acessível e a justiça possa, inclusive, decidir, em último caso, se de fato está sendo acessível. Precisa de uma norma. Aí é que surgiu essa necessidade de se chamar pessoas especialistas, como arquitetos, engenheiros, usuários, com dificuldade de locomoção, usuários com problemas de visão ou de audição, etc., e juntar todo esse conjunto e, então, pensar como deve ser o espaço para ser acessível. E acessível, no caso, ultrapassou de muito esse âmbito inicial das pessoas com essas dificuldades mais localizadas, porque nós caímos logo no conceito chamado desenho universal. O desenho universal é exatamente você preparar os espaços para todos os tipos de pessoas, não só para pessoas com uso de cadeira de rodas ou pessoas cegas. O desenho universal é um anseio de projetar o espaço sem necessidade de futuras adaptações. Gildo, e antes da norma ser regulamentada, a norma passa por testes? A norma passa por testes. Quando nós estamos elaborando a NBR 9050, por exemplo, nós pudemos ter o apoio da ACD aqui em São Paulo, onde há bastante pessoas com essas dificuldades, e tentarmos checar medidas, por exemplo, medidas de circulação, espaços necessários para a movimentação de uma cadeira de rodas, enfim, uma série de itens que se transformaram em norma e que haviam sido testadas antes. Fizemos isso também no caso de ônibus rodoviários e ônibus municipais e metrôs. Fizemos vários testes que depois se transformaram em itens de norma. E existe um teste, digamos, final. Quando a norma já está aprovada, usar a norma. Porque é através do uso é que nós podemos ver o que é que está errado ou precisa ser modificado para que, numa próxima revisão, esse defeito seja sanado. E assim o processo não acaba. As normas estão sempre sujeitas à revisão. A própria ABNT recomenda que uma norma seja revista a pelo menos cada 5 anos. Você está assistindo ao programa Inclusive. Vamos para uma pausa e voltamos já.
Estamos de volta com o programa Inclusive e o tema de hoje é Normas Acessíveis com Gildo Santos. Gildo, que pessoas com deficiência e que não têm deficiência devem conviver em um ambiente harmonioso, isso é meio óbvio, assim. Então, como é que são as normas para casa e para edifícios? Bem, nós temos normas basicamente para espaços públicos, ou seja, as residências particulares podem usar a norma, claro, mas não tem nenhuma obrigação. A obrigação é para os prédios públicos, os espaços públicos e mesmo para os edifícios privados nas suas áreas públicas. Claro que, Julie, você sabe muito bem que nós temos já um número crescente de pessoas com dificuldades diversas se integrando na sociedade cada vez mais, seja no trabalho, seja na escola, seja no próprio convívio. Então, até algum tempo atrás, eu diria, no Brasil, essas pessoas se escondiam muito. Se esconder, digamos, entre aspas, porque elas já existiam, mas elas não eram visíveis. À medida que as normas foram propiciando essa oportunidade de termos espaços de fato inclusivos, nós já temos essa convivência muito mais comum e as pessoas também começaram a perder uma série de preconceitos quanto à possibilidade de se vencer essas deficiências e se integrar na sociedade. Então, eram muito comuns os relatos de pais que tinham que ficar cuidando de filhos com dificuldades e não podiam eles trabalhar. Todo esse esforço social de tornar os espaços inclusivos propiciou uma transformação muito grande da sociedade e isto foi no mundo inteiro. Quando a ONU declarou, na década de 1980, que ia se iniciar a década da acessibilidade, que foi também exatamente dentro dessa década que nós trabalhamos para fazer a primeira norma de acessibilidade. Porque já estava havendo uma pressão, digamos, internacional para que este assunto fosse encaminhado, estudado. E foi também, não por coincidência, nessa época que surgiu essa ideia que eu mencionei há pouco, chamada desenho universal, que nós incorporamos nas nossas normas e que não são receitas de bolo que resolvam assim todos os casos, mas que nos ajudam a pensar dentro dessa pergunta que você fez, ou seja, como você fazer a convivência entre pessoas diversas. Falando de calçadas, elas podem ser aplicadas mesmo em espaços privados? Podem, todas as normas podem ser aplicadas. E isso é também mais uma característica disso que eu chamei universal. Por exemplo, as nossas normas dizem que você tem que ter uma largura mínima no vão das portas de 80 centímetros. Então, se você fizer uma porta dentro de um apartamento com 70 centímetros ou com 60 centímetros, que está em desacordo com a norma, o que você vai ocasionar? Dificuldade para a pessoa que mora lá. Se essa pessoa for, por exemplo, um pouco mais gorda, ela já terá dificuldade em usar esse espaço. Então, o certo é pensar no que a norma propõe. A norma diz: nenhuma porta com menos de 80 centímetros. Corredores têm que ter uma largura mínima para você circular. E assim por diante. Alcance dos interruptores, das tomadas elétricas,
todos esses detalhes estão normatizados. E se você fizer uma coisa em desacordo com essa norma na sua casa, provavelmente o prejudicado é a pessoa que está morando naquela casa. Então, eu diria, qualquer pessoa pode e deve conhecer as normas de acessibilidade da ABNT, mesmo que seja um espaço particular, privado. Tanto a ISO como o Inmetro, eles têm um selo de visualização. A ABNT também existe esse selo? Na verdade, você tem um padrão que está previsto na própria norma, que é o uso do símbolo internacional de acessibilidade. É um símbolo com a cadeira de rodas estilizada. Esse símbolo significa que toda vez que for utilizado, aquele espaço é acessível de acordo com os parâmetros, os requisitos exigidos pela norma. Então, isso já seria um sinal de conformidade. Agora, além disto, existem outras iniciativas. Uma prefeitura, por exemplo, pode criar um selo especial dela, né, para atestar que todos os alvarás expedidos, a partir de uma certa data, levem um carimbo especial de acessibilidade. E existem prefeituras exatamente trabalhando nesse sentido. A normalização pressupõe também a fiscalização. O cumprimento das normas é algo que pode ser, primeiro, verificado pelo próprio usuário. Se você está numa cadeira de rodas e encontra um espaço com o símbolo de acessibilidade e vai lá e não consegue girar a sua cadeira, por exemplo, você automaticamente sabe que não está de acordo com a norma. E a partir do usuário que faz a reclamação, isto pode ir subindo, né, e chegar, por exemplo, do Ministério Público, que faz uma vistoria, pode pedir para o Inmetro, por exemplo, fazer a certificação, e se o Inmetro não certifica aquele estabelecimento ou aquele espaço, e a tomar medidas previstas na lei para que passe a ser acessível. As denúncias, elas partem do Ministério Público ou como que funciona essa fiscalização? Não, normalmente as pessoas denunciam para o Ministério Público o não cumprimento. E o Ministério Público, então, toma medidas para que haja o atendimento necessário. Isso pode se transformar numa ação, pode ser também feito um termo de ajuste de conduta, enfim, pode haver necessidade de uma negociação, às vezes, porque as nossas normas também não abrangem exatamente todos os aspectos. Nós tentamos abranger a maior parte, mas, de repente, surgem aspectos não previstos, e aí você teria que discutir. E como funciona essa fiscalização? Se você estiver pensando dentro do âmbito, por exemplo, municipal, existe em São Paulo uma comissão permanente de acessibilidade. Esta tem por missão exatamente propor a fiscalização dos espaços em que a prefeitura atua. Então, um apelo à Comissão Permanente de Acessibilidade em São Paulo poderá levar a uma investigação, por exemplo, sobre um restaurante ou um outro espaço público que não esteja cumprindo a norma. E o senhor pode contar para a gente algum caso conhecido? Eu não gostaria de citar nenhum desses casos, mas sim, existem muitos exemplos e talvez até poderíamos inverter a mão desta pergunta, porque no início da nossa vigência das normas, eram os próprios prédios públicos da prefeitura, do Ministério Público, que não estavam acessíveis. E eles foram também sendo transformados, quer dizer, essa conscientização, que eu acho que é o mais importante,
ela chegou aos próprios legisladores e aqueles que fazem cumprir a lei. Eu acho que esse é o melhor caminho, ou seja, você perceber, como eu falei antes, que a norma é útil. E quando ela é útil, eu vou insistir nesse ponto, ela é útil não só porque existe uma pessoa em cadeira de rodas naquela situação, de precisar usar o espaço. Veja, por exemplo, o caso, isso é bastante testado por nós, o caso das rampas. As rampas, quando feitas de acordo com a norma, são uma solução que é mais fácil de ser usada para transpor um desnível vertical. Evidentemente, quem estiver na cadeira de rodas e seguir por essa rampa com uma inclinação suficientemente suave, vai conseguir transpor esse obstáculo vertical. Mas o que nós vimos na prática é que outras pessoas que não os cadeirantes preferem usar a rampa. Ou seja, a rampa é útil para pessoas idosas, para pessoas com um carrinho de nenê, para pessoas nem idosas e nem com carrinho de bebê, que também se sentem mais confortáveis ao usar a rampa. Ou seja, é um exemplo prático de desenho universal. O uso de corrimão, por exemplo, uma rampa ou uma escada sem corrimão, são perigosos. Nós temos, na nossa norma, inclusive, as especificações para construir e projetar, melhor dizendo, escadas. É uma coisa assim banal. Escadas existem desde a antiguidade. Por que colocar isso numa norma? Porque a escada construída de acordo com os parâmetros ergonômicos que garantem menor esforço são escadas que vão ser mais confortáveis para todo mundo. Então você tem essa difusão de itens da nossa norma para espaços que não têm assim, essa conotação da pessoa portadora de deficiência. Embora, como eu falei, a motivação primeira foram essas pessoas. Isso é uma coisa muito positiva, tanto é que escolas de arquitetura e engenharia, que antes não se preocupavam com o assunto acessibilidade, passaram a incluir nos seus currículos essa norma e o próprio assunto desenho universal e acessibilidade. Então nós temos uma geração nova de arquitetos e engenheiros para os quais isso já não é novidade. E as empresas hoje, elas estão aderindo às normas de acessibilidade? As empresas, obrigatoriamente, porque as empresas sempre usam espaços que, mesmo privados, são de uso público. Se você pegar, por exemplo, um teatro, que é se for um teatro particular, é uma empresa. Você tem que pensar na acessibilidade dos espectadores daquele teatro ou do cinema, mas você também tem a acessibilidade dos funcionários que trabalham naquele local. Então, existe, assim, para as empresas, uma série de vantagens. Coisas que, assim, parecem tão lógicas e que não são feitas. Por exemplo, qual deve ser a altura de um bebedouro de água? Isto, para uma pessoa numa cadeira de rodas, é uma certa exigência de altura. E para uma criança e para um adulto, aonde você deve colocar isso de maneira que você atenda todo mundo, sem causar acidentes, sem causar dificuldades de uso. Esse é todo o espírito da acessibilidade.
O senhor quer deixar alguma mensagem? A minha mensagem é que, exatamente, nós fizemos um grande esforço, mas sabemos que esse esforço é muito pequeno perto daquele ideal de que você tem que ter um percurso totalmente acessível na cidade. Então, o meu apelo é para que a gente use cada vez mais as normas e esses espaços sejam cada vez mais acessíveis, sem nenhum buraco no meio, sem nenhuma interrupção no percurso. Isso vai ser difícil de ser atingido, nós sabemos, economicamente, às vezes é pesado, mas é um ideal pelo qual todos podem contribuir. O programa Inclusive termina aqui. Até o próximo programa.